e anda nos seus caminhos. Comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Vai escutando. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à volta da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E basta até aí. O salmista, acho que estava desejando viver isto, porque naturalmente os reis de Israel, os salmistas, todos não tiveram uma família muito bem constituída. Naquele tempo podia ter a poligamia. Um rei casava-se 2, 3 vezes, tinha lá um harém com mais umas 100 mulheres. Ele precisava demonstrar que era bem de dinheiro, de saúde e tal. Então era difícil controlar a família. Vejam Davi. Davi não controlou a família. Até o filho dele desejou tirar-lhe a vida para usurpar-lhe o trono. Que família miserável, não é? Mas quando escreve isso aqui, seja Davi, eu não sei quem foi deles que escreveu, pode ter sido Moisés, pode ter sido Asaf, não é? Mas seja quem for, desejou explicar como Deus vê a família, como Deus nos vê, como Ele vê a família. E Ele discriminou aqui, contou-nos como seria a família. Primeiro, o homem não pode ser preguiçoso nem vagabundo. Tem que trabalhar e dizer: eu sou feliz porque trabalho. Hoje mudou isso. Hoje, se a mulher não fizer um 50-50 no dinheiro, a família passa fome. Judiei, né? Comerás no trabalho das tuas mãos, serás feliz e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Quando Deus fez a Eva, disse assim: esta será como uma adjutora que estará ao lado dele. Hoje nós temos a mulher como uma funcionária do lar, uma empregada lá de casa que a gente manda, ela faz, não faz. Aí ela fica com raiva, fica feminista e diz: então negão, agora quem trabalha sou eu e você vai para o fogão. Os teus filhos estarão, quando falar, deixa eu voltar a mulher, quando falar de frutífera, a mulher é porque ela é procriação, a mulher é o instrumento da procriação da família e da humanidade. Sem mulher eu não estaria aqui hoje, não pela Noêmia, mas pela minha mãe, irmã Piedade. Foi ela que me gerou, eu estou aqui hoje. Fazem 83 anos na cidade de Santos, não é? No dia 24 de dezembro de 1940, a irmã Piedade sofria para ter o seu primogênito, que era eu. Ela cumpriu bem o seu desiderato determinado pelo Senhor. Foi mãe de 8 filhos, 4 homens, 4 mulheres. Daqui a pouco eu volto a falar dela. Os teus filhos como plantas de oliveira à volta da tua mesa, e assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Isso é uma família. Bem, o apóstolo Paulo, quando fala com Timóteo lá no capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, acho que o verso é 4, ele está falando dos obreiros. Ele diz assim, que os obreiros deviam ter os seus filhos em sujeição. Sujeição. Então, eu vendo esta família aqui que o salmista ofereceu-nos, e olhando para os nossos dias, eu vejo com muita dificuldade algum de nós, obreiros, ter os filhos em sujeição. Mesmo porque alguns se convertem no meio do caminho, e os filhos não se convertem. Tem até raiva da igreja, porque eles preferem o mundo e as coisas que o mundo dá. Mas
Ter o filho em sujeição é conseguir trazê-los para ficar em casa, perto, e dizer assim: somos uma, como diz, acabamos de ver o exemplo de uma família aqui agora. Como é que chama esse querido irmão? Gilde. Isso é uma família, marido, mulher, ele trabalha, ela frutífera a casa, os filhos ao redor da mesa, e por causa disso é que Deus abençoa. Ele já contou a bênção aqui, né? E quando eu vi aqui os meninos cantando, eu falei: ainda vai dar fruto aí vai. Os filhos ainda estão em sujeição. Estão em sujeição. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? É que vocês aqui estão acostumados com pregações assim, todas bem avivadas, poderosas, que vocês podem se manifestar, se alegrar. E eu não sei falar assim daquele jeito. Eu sei falar assim pausadamente, assim, parece que até meio sem graça, mas a graça de Jesus é bastante. Vamos lá. Então a família precisava ser assim. Eu vou contar um pouquinho, falei da irmã Piedade. A minha família foi mais ou menos assim. O meu pai conseguiu ter os 8 filhos em casa. Foram criados dentro de casa, foram criados na igreja. Eu conto isso, a irmã Noêmia fala assim, que é mania de grandeza, eu quero contar papo. Mas não é não. Aos 12 anos eu fui batizado nas águas. Aos 12 anos eu fui batizado com o Espírito Santo. Aos 10 anos eu tocava trombone no culto ao ar livre. Então meu pai conseguiu. Minha mãe tocava bandolim, eu tocava trombone, ele pistão. Depois a Abigail começou a tocar bandolim. Aí o Samuel tocou clarinete. E todo mundo na família começou a tocar alguma coisa. E quando nós éramos todos jovens, fundamos a igreja de Jandira e a família estava toda lá. Fazem 60 anos que foi fundada a igreja de Jandira. Naquela época eu tinha apenas 23 anos. E o papai foi ser o pastor da igreja de Jandira. E nós ficamos tão felizes. A família era tão chegada que todo dia de Natal ele marcava um almoço em casa. Não podia faltar nenhum. Bem, do quanto a gente estava menor de idade, não faltava mesmo não. Porque estava em casa e ele dizia: aqui em casa quem manda sou eu. E nós dizíamos: sim senhor, né? Mas com o decorrer do tempo, alguns foram se casando. Mas no dia 25 de dezembro de todos os anos, ele tinha o cuidado de ir no mercado comprar algumas coisas que português come. E ele fazia ali um mini banquete para nós, e a família se regozijava naquela festa. Ele trazia um pouco do negócio chamado bacalhau, vocês já ouviram? E desse bacalhau acompanhado de um negócio chamado grão de bico, vocês já viram? E nós tínhamos que comer macarrão com bacalhau e grão de bico. Era um banquete. Era um banquete. Mas o que acontecia? Antes de começarmos a comer, ele botava todo mundo em pé e orava: Senhor, nós te agradecemos por mais este ano que não deste. Estou podendo reunir a minha família mais uma vez nesse almoço. Eu fazia aniversário na véspera. Abençoa Moisés que está fazendo aniversário. Eu ganhava uma oração todo ano. E a gente comia aquele bacalhau e olhava e via toda a minha família reunida. Posteriormente, os casamentos de alguns foi tirando esta unidade. Mas eu me lembro que mesmo depois do falecimento dele, a irmã Piedade ainda fez alguns anos este almoço. E eu nunca perdi nem um ano desse almoço. Porque eu entendia que era aquele dia que a minha família se reunia. Mesmo quando alguns não podiam ir, eu estava lá. Quando o pai não estava lá, eu estava lá. Hoje não temos nem o pai, nem a mãe. Não temos mais o banquete, mas nós temos a gloriosa e viva lembrança de que nós realmente fomos uma família. Deus nos abençoou tanto. Então, meus queridos irmãos, falando de família, é tão difícil hoje a gente ter a família na igreja, não é? Ou mesmo que não fosse a família na igreja, a família assim como a Bíblia diz, e eu já observei de algumas informações a respeito. Está tão difícil porque hoje muito cedo na escola as crianças são ensinadas que a família não é importante.
né? Aquelas orientações éticas e morais que os pais davam para os filhos, hoje não tem mais valor. O pai hoje não pode mais corrigir o filho, porque tem um tal de estatuto da criança que diz que se tocar uma mão no rosto ou na perna de uma criança, você corre o risco de ser... Eu apanhei de cinta, era uma delícia. Não tenho vergonha de dizer isso, né? Porque eu também era assim, meio, né? Gostava de uma farrinha. Mas o pai administrava. Hoje não pode mais. Hoje nós não podemos chamar a atenção do filho, não podemos chamar mais a atenção do neto. Então a família ficou meio deteriorada. Mas Deus arrumou um negócio diferente, preparou uma bênção diferente para nós. Nem todos nós podemos ter a nossa família desta maneira. Como eu gostaria que a esposa de todos os irmãos viesse aqui e desse um testemunho desse sobre o lar de vocês. Tamires? É Tamires? O nome dela? Tamires, não é? Que maravilha, família. Hoje não temos mais tanta possibilidade. As famílias estão desmontadas. E entram também uns negócios no meio chamado droga. Vocês já ouviram falar? Droga. Sexo, vocês já ouviram falar? Em crianças novas, 12, 13 anos. Quando elas não praticam, são estupradas. Elas ficam conhecendo a miséria, a destruição. E a gente fica olhando, e a família? Ainda bem que ainda tem a igreja, está com a porta aberta para a família. Nós ainda podemos nos reunir aqui. Mas além disso, pode ser que nós não possamos estar com a nossa família aqui. Deus arrumou uma forma toda especial para que nós sentíssemos o ambiente da família reunida. De repente eu encontrei esse caboclo aqui. E Jesus disse assim para mim: esse aqui é teu irmão. É filho do Paulo Rufino e você é filho do Virgílio. Então vocês são filhos de dois irmãos, vocês são tudo parente. E hoje eu estou aqui, do alto da minha velhice, contando essa história para vocês e dizendo: dêem graças a Deus, vocês estão vivendo aqui em Piraporinha uma família. Quando a gente está junto na família, um cuida não é da vida de outro que a turma cuida. Cuidar da vida dos outros não é ficar falando deles, não, se metendo na vida deles. Cuidar da vida do outro é dizer assim: eu gosto de você. Fiz o casamento desse caboclo aí, né? Eu gosto de você. Dizer para você: eu te amo. Ela falou que me ama hoje, irmã Noema. O namorado dela vai brigar com ela, né? Sabe o que é isto? É família. Família. É família. Aqui ninguém pode falar mal de ninguém, somos todos da mesma família. O nosso Pai Celestial assenta-se à cabeceira da mesa enquanto nós estamos nos alimentando. Há uma mesa farta, ninguém passa fome, ninguém tem dificuldade, porque o pão celeste desce em todos os nossos cultos, em todas as nossas reuniões, para alimentar as nossas vidas. Há uma fonte inesgotável que jorra sempre sobre nós para dessedentar a nossa sede. Vem lá do trono do Senhor. Aleluia! Que família maravilhosa Jesus construiu aqui. A irmã Isabel, ela foi embora. Estava aí, mas saiu, tudo bem. Mas Isabel já pregou uma coisa que eu ia falar aqui hoje. A Bíblia não tem muitas famílias de exemplo. Uma das famílias que a gente pode analisar e observar é a família de Noé. Cadê? Isabel está orando? Então tá bom, deixa eu orar.
A família de Noé é o maior exemplo de uma família. Deus disse assim para Noé: vocês vão fazer um barco. Eu vi essa história contada por um colega nosso, um pastor, que ele brinca com isso, faz disso uma coisa tão fácil, tão maravilhosa, mas eu não sei fazer. Eu vou conversar só um pouquinho. Diz que Deus falou para ele: faz um barco. Ele fez o barco. Mas para você não fazer o barco sozinho, leva os teus filhos para te ajudar. E ele levou os filhos. Na hora de entrar no barco, ele falou: leva a tua mulher. Leva as mulheres dos teus filhos. Durante 120 anos essa família trabalhou sem saber para quem, quanto estava ganhando, o que iam fazer com aquilo, até o dia que o Senhor falou: entra no barco. E estava feita o início, novo início da humanidade. Morreram todos os homens pecadores, todos, e só sobrou Noé, seus 3 filhos e as 4 mulheres da casa. Que família linda! Nós somos oriundos, alguns de Cã, outros de Sem e outros de Jafé. Pela minha origem, eu tenho a sensação que eu sou filho de Jafé. Os jafetistas foram para a Europa. Meu pai era português, minha mãe filha de italiano, então eu sou da Europa, então eu sou um jafetista. Dizem que os negros são filhos de Cã. Que bom ser filho de Cã. Que bom. E outros semitas. Os semitas são mais os judeus, os israelitas. Com esta família, Deus fez com que nós chegássemos aqui. Satanás tentou destruir a nossa família, mas Jesus nos reuniu aqui agora. Estamos na arca da vitória. Estamos fazendo uma família nova para ir morar lá no céu. Aleluia. Eu falei sobre isso ontem, acerca do Dr. Pastor Moisés. Ele consegue em 25 minutos fazer o que a gente não consegue em 1 hora. E a gente fala a versículo, capítulo, texto, e coloca um monte de heresia no meio, e ele simplesmente abençoa a nossa vida. Simples assim. Quantos estão abastecidos por esta palavra? Que a tua família seja abençoada, tal como a família de Noé. Que você reconheça que não está fazendo um esforço em vão na construção dessa sua arca para trazer com você a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde de maneira extraordinária. Muito obrigado, irmã missionária Noêmia, pastor Moisés, por esta palavra que abençoou a nossa vida neste primeiro domingo de dezembro, último